Você crê em predestinação? Já pensou sobre esse assunto? Qual o seu pensamento acerca desse assunto? Vamos ver o que a Bíblia fala acerca desse assunto? Olá, meus irmãos. Eu sou o presbítero Edmilson. Esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a preparar agora um copo com água. Esta água estará aqui e no final faremos aquela oração da fé para Deus abençoar a sua vida. Essa água que é o nosso ponto de contato da fé. Assim como Jesus, em João 9,6, fez lodo e untou os olhos do cego, e ele foi no tanque de Siloé, lavou-se e voltou enxergando. Aquele lodo foi o ponto de contato da fé para que ele alcançasse o seu milagre. Também essa água é o seu ponto de contato da fé, para através dela você alcançar a sua vitória, o seu milagre, em nome de Jesus. Amém? Por que eu creio na predestinação segundo a presciência de Deus? Nós vamos ler aqui agora, 2 Crônica, capítulo 13, no versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um pacto de sal ou por uma aliança de sal? Veja, meus amados irmãos, que aqui Deus está mostrando que a aliança que ele fez com Davi era uma aliança de sal, uma aliança eterna, para sempre. E também em 2 Samuel, no capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 15, o Senhor diz: Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele. Como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Deus falando com Samuel que a aliança que ele fez com Davi, ele nunca tiraria de Davi a bondade dele, como tirou de Saul. Mas como era o coração de Saul? Como era o coração de Davi? O coração de Saul não era um coração perfeito, sincero para com Deus, diferentemente do coração de Davi, que tinha um coração sincero para com Deus. Em Jeremias 33, do versículo 20 ao versículo 21, o Senhor diz: Assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Deus está mostrando que a aliança que ele fez com Davi nunca Deus quebraria, porque era uma aliança eterna. Também em Atos 9, versículo 5, o Senhor falando acerca de Saulo, diz assim: Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Deus está falando com o apóstolo Paulo que Deus não aceitava dele um não como resposta. Porque também, no capítulo 9, no versículo 15 de Atos, o Senhor fala com Ananias: Ananias, esse Paulo é para mim um vaso escolhido. Veja que Deus escolheu Paulo também, né, antes Saulo de Tarso, pelo coração, por causa do coração dele. E Deus impõe a estes que o sirva para sempre, como disse: se mesmo Davi pecar, a sentença será perdoá-lo, corrigindo com vara. E a Paulo Deus diz, ele disse: ai de ti se recuar, voltar atrás ou pular do barco do reino de Deus e voltar para a religião do judaísmo. Deus não aceitava de Paulo um não como resposta, porque Deus escolheu ele, porque Deus conhecia o coração de Paulo. Em Hebreus 12,6, o Senhor diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e educa a todo aquele a quem recebe como filho. Ou seja, nós como filhos de Deus, Deus vai nos corrigir. Deus nos açoita porque Deus nos ama. Em Apocalipse 3,19, o Senhor diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O coração sincero, ele se arrepende.
o coração sincero, ele consegue se arrepender. E Deus requer de nós o quê? Um coração perfeito, um coração sincero. Em 1 Reis 15, no versículo 3, a parte B diz que o coração de Abião não foi sincero como o coração de Davi, seu pai. O coração dele não foi um coração perfeito para com Deus, como o coração de Davi. E em 1 Coríntios 2,6, o apóstolo Paulo diz, entre os perfeitos falamos, ou seja, entre as pessoas de coração sincero nós falamos. E em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 61, a parte A, o Senhor diz, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor. Note que Deus sempre busca em nós um coração perfeito, um coração sincero, um coração que se arrepende. E nós temos que ter esse coração para fazermos parte do reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, é um reino de perfeição. Tudo que é perfeito é de cima, o imperfeito é de baixo. E Deus não vai levar lixo para cima, não vai levar lixo para o seu reino. O lixo, ele desce. E no Salmo 101, no versículo 2, a parte C, o salmista diz assim, andarei em minha casa com o coração perfeito, com o coração sincero. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus quer um coração sincero. E nem todos têm, mesmo estando dentro da igreja, eles não conseguem ter o coração sincero diante de Deus. Deus, ele escolhe o melhor, escolhe o que tem coração sincero. Quem mesmo dentro de uma condição favorável, dentro da igreja, consegue ter o seu coração sincero. Porque não conseguia fazer no mundo, porém, consegue fazer dentro da igreja. Então, esse serve para Deus. Não consegue fazer no mundo, mas tem que fazer no altar de Deus. Paulo também falou, entre os perfeitos, entre os sinceros, falamos. Porque como você pode servir a Deus sem ter o coração sincero? Ou seja, o coração perfeito. Na verdade, Deus, meus amados, não faz acepção de pessoas. Somos nós que não aceitamos essa condição. Então, Deus não nos escolhe. Então, meus amados, para você ser escolhido por Deus, o seu coração tem que ser um coração perfeito, um coração sincero para com Deus. Em Atos 13, 22, a Bíblia diz que Deus achou em Davi homem segundo o seu coração. Um coração perfeito, um coração sincero. E é isso que Deus busca em nós. O seu coração é perfeito para com Deus? O seu coração é sincero para com Deus? E para finalizar, aqui em Romanos capítulo 9, versículo 11, o Senhor diz assim, pois, não tendo gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. Aqui Deus está mostrando quando ele escolheu Jacó antes do nascimento, quando os dois ainda estavam no ventre da mãe, Jacó e Esaú. Deus escolheu Jacó, que nasceu depois de Esaú. E Deus diz, o maior servirá o menor. Não é uma coisa comum isso. Geralmente, o menor serve ao maior. Mas aqui, Deus escolheu antes do nascimento que Jacó fosse o maior no lugar de Esaú. Versículo de número 13. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Deus é injusto? Não. Se Deus escolheu Jacó, porque Jacó nasceu depois de Esaú, Deus é injusto? Não. Aí versículo 15 diz assim, porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Ou seja, é Deus que escolhe. A salvação não depende do homem.
A salvação depende de Deus. E Deus é Ele quem escolhe. Então, meus irmãos, que você possa dar ouvido a essa mensagem, a essa palavra. Que Deus possa ter falado no seu coração. E se alegre por Deus ter te chamado, por Deus ter te escolhido. Que Deus abençoe sua vida. Essa é a mensagem de hoje. Pega agora o seu copo com água. Eu quero orar com você neste momento. Altíssimo Deus e poderoso Pai. Eu oro agora, meu Deus, juntamente com esse meu amigo, essa minha amiga, que acessou agora, meu Deus, esse nosso canal. Meu Deus, eu sei que o Senhor esperou até agora para que ele tivesse acesso a esse nosso canal, para que fosse abençoado através deste momento de oração. Meu Deus, e assim eu já compro a briga desse meu amigo, dessa minha amiga, não aceitando, meu Deus, que ele continue vivendo, meu Pai, como tem vivido essa vida fracassada, essa vida de derrota, Senhor. Mas eu clamo a Ti agora, meu Deus, que ele não continue mais desta maneira, mas que o Senhor possa abençoá-lo através deste momento, meu Deus, de oração. E já oramos agora te apresentando esta água, meu Deus, que é o nosso ponto de contato da fé. E através dessa água, esse meu amigo, essa minha amiga, tomando posse da sua vitória, do seu milagre, em nome de Jesus Cristo. Assim, meu Deus, nós oramos em nome de Jesus. Tome agora da sua água aí. Bebeu da sua água. É o ponto de contato da fé. Confie em Deus, que você está recebendo agora o seu milagre, a sua vitória. Amém? Agora, meus amigos, eu quero te fazer um convite. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal, tornando-se um só corpo com Ele através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. E, meus amigos, nós não podemos viver fora das organizações. Nela nós nascemos, vivemos e morremos. E a igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E a igreja cristã, não cientificamente cristã, nem nominalmente cristã, é uma embaixada de Deus com seus embaixadores. E eles te receberão e darão legalidade ao seu ato de fé diante de Deus e no reino de Deus. E escreverão o seu nome através desses embaixadores no livro da vida. As autoridades deste mundo, elas não podem fazer isso, mas os embaixadores sim. Por isso, procure uma igreja de Deus e congregue nela, tornando-se assim um só corpo com ela, e siga as instruções de Deus que Ele ordenou através do envio dos seus embaixadores, conforme Lucas 10, versículo 16. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.